Perfeito, gravando. Já estamos gravando. Tem alguém que está com o microfone ligado? Está aqui. Ótimo. Vamos lá. Vamos então ao estudo da célula. Aqui está o vídeo. Primeiramente, eu queria que vocês dessem uma olhada nessa estrutura aqui, que já está aparecendo na tela de vocês. Olha que coisa bonita essa imagem que está aparecendo aí para vocês na tela. O que vocês estão vendo aqui são várias células. Vocês estão vendo várias células reunidas. Olha o formato delas. Esse formato é um formato característico de uma célula animal. O que vocês estão vendo aí na tela é o formato característico de uma célula animal. Dá uma olhada que coisa bonita esse formato. Nota esse limite que mal eu consigo observar. Esse limite que mal a gente consegue observar é o último tópico que nós estudamos. O último tópico que nós estudamos que foi a membrana plasmática. Olha os limites dela bem aqui. Fica claro para observar. Você pode ver dentro dos limites da membrana plasmática que eu estou indicando aqui na tela para você, você pode ver toda essa parte transparente aqui dentro. Você consegue enxergar isso. Toda essa parte transparente nesse fluido, tudo isso daqui é o que eu vou chamar de citoplasma. E essa parte que está em rosa, bem aqui no centro, essa parte que está em rosa, bem aqui no centro, é o núcleo da célula. Então, o primeiro conceito que eu quero que você tenha, a primeira ideia que eu quero que você tenha. Lembra, falei com você lá nas primeiras aulas. Toda célula é formada por 3 elementos. Quais são eles? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Observa que essa estrutura bem aqui de fora é a membrana plasmática, que nós já estudamos. Observa que toda essa parte transparente é o citoplasma e aqui em rosa é o núcleo. Professor, então o que seria o citoplasma? O citoplasma é a região que fica entre a membrana plasmática e o núcleo. Vem logo uma pergunta diante do que você está vendo, professor. Eu estou vendo um monte de coisa estranha e colorida aqui no citoplasma. Calma, nós já vamos estudar sobre isso. Isso não é o citoplasma. São estruturas que estão presentes no citoplasma, mas não é o citoplasma. O citoplasma é toda essa região, essa gosma que você pode ver, que fica entre a membrana plasmática e o núcleo, que é essa região de rosa bem aqui. Professor, essa bolinha central é o núcleo? Não. Toda a região que já está de rosa é o núcleo. É um núcleo, essa região de rosa é um núcleo. Essa região com essa bolinha aqui dentro é uma outra parte do núcleo, também conhecida como nucleolo, que nós vamos também aprender sobre ela. Logo, primeira imagem que eu quero que você tenha já na sua mente, primeira visualização é a estrutura de uma célula animal que você vai estar olhando aí. Eu quero que você tenha essa imagem. Quando eu falar sobre célula animal, eu espero que você olhe para essa imagem que está aparecendo aí na sua tela. Vamos continuar o nosso videozinho, tá? Ele apresenta aí para você. Olha só que bonita a estrutura de uma célula animal. Olha como ficou mascorada aqui a pele da membrana plasmática. Bem aqui, olha. Agora sim ficou mais claro. Tá vendo essa bola bem aqui? Ficou muito mais claro. Essa bola bem aqui é o núcleo. Essa bola, tá? E dentro aqui nós vamos ter isso aqui é uma organela citoplasmática que nós vamos estar estudando sobre ela já já, tá? Coleguinha, uma observação importante. Se durante o nosso estudo aparecer qualquer dúvida, a grande vantagem de você estar assistindo essa aula comigo agora, você não está assistindo a gravação que eu vou postar depois, é que agora você pode interagir comigo. Eu não gosto de gravar aula, eu gosto de dar aula aqui pelo Zoom, porque você pode interagir comigo, você pode me interromper. Professor, estou com uma dúvida, professor, estou com uma pergunta. Você pode fazer a pergunta durante o processo.
Estamos visualizando, então, aqui a sua célula animal, tá? Só é esse tipo de célula que tem, professor? Olha aqui, ó, como eu destaquei para vocês, a membrana plasmática, a membrana celular. Ele está destacando agora a membrana celular para você. Lembrando, a membrana celular que vai ter a função de separar a célula do meio ambiente, proteger a célula e selecionar o que entra e sai da célula. Isso nós já estudamos. Olha o citoplasma agora destacado. Olha toda a região do citoplasma. O que vem a ser o citoplasma é a região entre a membrana plasmática e o núcleo. Toda essa parte que está iluminada agora para você. Isso é o citoplasma. E aqui ele está destacando o núcleo. E o que tem dentro do núcleo? Olha só, aqui eu estou olhando o núcleo por fora. Essa pele que está aparecendo bem aqui é uma membrana, é uma pele mesmo, como a membrana plasmática. Vai ter algumas leves diferenças, mas a composição química desta pele que eu estou indicando aqui para você é a mesma composição química da membrana plasmática. Qual é a função dessa pele que eu estou indicando? É separar o núcleo do citoplasma. E o que vai ter dentro dessa pele, que ele já está indicando na imagem para você? É esse DNA, olha. Isso é o DNA. Cada fio desse aqui é o DNA. Dentro do núcleo da célula, nós vamos encontrar o DNA. Seguindo o vídeo, seguindo. Nós vamos encontrar o DNA. E o que o DNA vai fazer? Por que ele está destacando o DNA? Já já nós vamos ver isso. Antes, quero destacar para você essa outra célula menor aqui do lado. Já já vamos voltar para falar sobre o DNA. Então vamos rever o que eu falei para você. Apresentei para você a estrutura de uma célula eucariótica. Olha aqui agora a estrutura de uma célula procariótica. Ela vai ter os mesmos elementos fundamentais de uma célula animal. A célula animal, célula eucariótica animal. O que ela vai ter? Também a membrana plasmática. Aqui está a membrana plasmática. Aqui está o citoplasma dentro dela. E olha esse enroladinho aqui. Nota que o citoplasma dela não tem tantas figurinhas, não tem tantas estruturas, nem tem as estruturas que estão presentes no citoplasma de uma célula animal. Essa célula animal que eu também posso chamar de célula eucariótica. Nota que essa outra célula, também conhecida como célula procariótica, ela vai ter a membrana plasmática, mas não vai ter as estruturas que estão presentes aqui na célula eucariótica animal. Professor, o que é isso aqui, esse lilás que está aqui no meio? É um núcleo que a gente já observa uma diferença do núcleo desta célula, conhecida como célula procariótica. Nós já conseguimos observar a diferença desse núcleo da célula procariótica para o núcleo da célula eucariótica. Qual é a diferença? Observa, aqui eu tenho a pele, uma pele na célula eucariótica animal. Eu tenho uma pele separando o núcleo do citoplasma. Observa que essa pele não existe aqui. Não existe. O que você já está vendo de lilás é o próprio DNA, é o próprio cromossomo da célula procariótica. Ela tem uma estrutura celular extremamente simples. Continuando o vídeo. Continuando o vídeo. Aí nós vamos destacar, como eu disse, esta é uma célula, é o que ele está falando agora, é uma célula eucariótica, é uma célula eucariótica animal, tá? E dentro do citoplasma, agora vai ficar legal, analisando o citoplasma, nós vamos encontrar o nosso grande objeto de estudo de hoje, que são as organelas citoplasmáticas. Apesar de estar fazendo uma explicação detalhada para você, tudo isso que eu te falei até aqui nós já vimos nas nossas aulas anteriores. O objeto do nosso estudo de hoje são as organelas citoplasmáticas. Eu queria que você enxergasse aonde essas organelas estão. Elas estão no citoplasma. E nós vamos estudar cada uma destas organelas que você está observando aí na sua tela. Quais são as organelas? Isso é uma organela, isto é outra organela.
outra organela bem aqui. Olha essa outra organela envolvendo o núcleo. Nós vamos entender depois o porquê que ela está envolvendo o núcleo. Olha esses pontinhos que estão aparecendo aqui, que eu estou indicando pela seta. Também são organelas citoplasmáticas. Nós vamos conhecer. A palavra organelas é o diminutivo de órgãozinhos. Órgãozinhos que já é o diminutivo de órgãos. Então, o que ele está tentando dizer? Que o que eu estou olhando aqui na tela, essas estruturas que estão aparecendo aqui no citoplasma para você, nada mais são do que os órgãos da célula. Eu estou comparando, se eu comparar a célula com um ser humano, eu posso dizer que a membrana plasmática, ela é a pele da célula. Eu posso dizer que o núcleo é o cérebro da célula, o seu centro nervoso, e eu posso dizer que o citoplasma é o corpo da célula. E se ele é o corpo da célula, no corpo nós vamos encontrar os órgãos. Estes são os órgãos da célula, que vão ter função de digestão, vai ter função de respiração, função de transporte de substâncias, armazenamento de substâncias, assim como acontece com os órgãos do nosso corpo. Espero que esteja sendo claro. Lembrando, coleguinha, você não pode ficar com dúvida. Se aparecer dúvida aqui do nosso processo, eu espero que você me interrompa, você diga, tio, eu não estou entendendo essa parte, que a gente explica melhor e com todo carinho para você, tá bem? Continuando. Aí está o núcleo. Aqui ele está enfatizando agora o núcleo da célula para nós. E veja, aqui aparece uma estrutura diferente que eu ainda não mencionei hoje, é uma planta. Eu mencionei para você uma célula, como eu posso indicar aqui no quadro, uma célula eucariótica. Esse formato é de uma célula eucariótica animal. Por isso que aqui no ladinho você pode observar, ó, aqui do ladinho está o rato. O rato, assim como todos os animais, assim também como nós, ele vai ter esse padrão de célula. Professor, é aquela célula procariótica que o senhor apresentou, de uma estrutura muito simples, que não vai ter essas organelas citoplasmáticas. Aquela é a célula que vai formar as bactérias. É a célula padrão que forma as bactérias. Eu quero destacar agora para você a célula desse ser vivo. Lembrando que é um ser vivo, é uma planta. Ela vai ter algumas diferenças, mas também, lembrando, a célula de uma planta também é uma célula eucariótica, tá bem? Logo eu vou ter uma célula eucariótica animal e teremos também a célula eucariótica vegetal, tá? Já estudamos aqui, ó, já apresentei para você a célula procariótica. Isso não é da planta, isso aqui é de uma bactéria. A planta também vai ter uma célula eucariótica com citoplasma, organelas citoplasmáticas, membrana plasmática e núcleo, assim como o animal vai ter algumas diferenças, mas essa que está aparecendo na sua tela é a célula procariótica. Ela forma as bactérias, seres extremamente pequenos, seres microscópicos que apenas podem ser visualizados pelo microscópio, tá? Vamos continuar aqui a visualização dela. Observe ela aqui, ó. Observa, como eu mencionei para você, ela vai ter a membrana plasmática, o citoplasma, e o que você está olhando aqui é o material genético dela, o cromossomo DNA, como eu já havia mencionado. Isso aqui é mais uma recapitulação, uma ênfase daquilo que nós já mencionamos para você, tá? Lembrando que ele está falando aqui, olha, como eu disse, a bactéria, as células procarióticas, elas não vão se unir para formar um ser vivo. No caso das células eucarióticas, elas se unem para formar os organismos pluricelulares, como é o meu caso, como é o seu caso, a seres humanos, todos os animais, como as células eucarióticas vegetais, que se unem para formar as plantas. As células procarióticas, elas sempre vivem isoladas, como nós podemos perceber, essas bactérias que elas vivem completamente isoladas. Aí a foto de várias bactérias aqui na tela para você. Mas vamos lá, a pergunta que se faz na tela.
O que são as organelas, que é o tema, o verdadeiro objeto de nosso estudo de hoje. Aqui ele explica organelas. Organelas são pequenos órgãos, microscópicos órgãos. É uma forma de dizer que ele é o diminutivo da palavra órgão. Como eu já mencionei isso para você. E como órgão vai ter diferentes funções dentro da célula. Variadas funções. Vamos então mergulhar um pouquinho mais no estudo das organelas. Olha só, entramos, olha que legal esse fluido, olha, não parece uma gosma? Isso aqui é o citoplasma, gente, isso aqui é o citoplasma. Essa gosma aí, onde as organelas que eu estou apontando mais uma vez para você, onde elas estão mergulhadas. Isso é o citoplasma, tá bem? Vamos mergulhar então no citoplasma. Opa, entramos, caramba, que mergulho foi esse? Olha aqui, mergulha de novo comigo aqui no núcleo. Vou voltar, ó. Tá vendo? Nós vamos atravessar esse poro do núcleo. Professor, o que é isso mesmo? Isso aqui é a membrana nuclear. O que é a membrana nuclear? É a pele que vai separar o núcleo do citoplasma. Eu vou mergulhar no núcleo agora. Nós vamos entrar no núcleo agora. Vamos atravessar esse porozinho que existe aqui na membrana nuclear e vamos penetrar no núcleo. Vamos começar o estudo das organelas citoplasmáticas, dando um mergulho lá no núcleo rapidinho, tá? Olha, lá vamos nós e entramos. Opa, entrei no núcleo. O que eu vou encontrar no núcleo? Nós vamos encontrar o DNA, cromossomo, material genético. Olha aí o DNA. Esse filamento aqui é o DNA. O que é o DNA, professor? O DNA é informação genética. É onde a célula carrega as informações sobre qual vai ser a sua forma, qual vai ser o seu propósito de vida, para que ela existe. É no DNA. As características hereditárias estão bem aqui, dentro do núcleo da célula. E o que o DNA faz? Como eu disse, ele comanda a célula. Olha só, olha só. Esse, olha emaranhado, que legal essa imagem, emaranhado de DNA. Esses DNAs vão se emaranhar e depois nós vamos ter um momento só para estudar sobre ele. Não se acalme se agora você, não se preocupe, se acalme se agora você está tendo dificuldade. Nós vamos estudar e mergulhar um pouquinho mais só sobre DNA, tá certo? Ele vai se enrolar, ele vai se agrupar para formar uma estrutura. Esses filamentos aqui, ó, o DNA se reúne para formar esses filamentos que são conhecidos como cromatina. Lembrando onde eu estou dentro do núcleo da célula, não estou no citoplasma, tá? Ele se reúne para formar todo esse emaranhado aqui, ó, chamado de cromatina, tá? Aí da cromatina, ela pode se rolar quando ela pode se rolar mais ainda quando ela vai fazer a divisão celular e forma os cromossomos. Olha a cromatina aí, ele está evidenciando a cromatina. Olha ela se enrolando. Gente, vocês viram ela se enrolando? A cromatina, ela se enrola. Vou mostrar de novo. O que é cromatina? Cromatina já é o agrupamento de DNA. Eu vou ter vários DNAs. Eles vão se agrupar e observa. Olha ela se agrupando aí, ó. Agora, a própria cromatina, que já é um agrupamento de DNA, vai se agrupar mais ainda para... Olha ela se enrolando, olha. Observa ela se enrolando aqui, ó. Observa ela se enrolando. Isso daqui é a visão do cromossomo. Vai formar um cromossomo, olha aí, ó. Formei os cromossomos. Então, cromossomo são cromatinas enroladas. E o que são as cromatinas? São DNAs enrolados. É DNA. E o que é o DNA? É o nosso material genético, aonde está a informação para a formação do nosso corpo e também para a hereditariedade. Tá? Observa aí. Aí eu tenho os cromossomos sendo formados. Ótimo. E aqui a parte que eu falei para você. Isso aqui é o nucleolo. Qual é a função do nucleolo? A função do nucleolo é a produção de uma estrutura muito especial para a célula, chamada de ribossomos. O nucleolo, ele vai produzir essa estrutura. Olha isso aí, olha. Tá aí, ó. Essa estrutura aqui, ó. Tá saindo. Os ribossomos. O nucleolo vai ser responsável. E por que os ribossomos são tão especiais? E aqui nós já podemos até comentar sobre essa que eu vou chamar aqui de uma organela citoplasmática, mas ela tem uma diferença em relação às outras que nós vamos estudar. Porque essa organela que está saindo daí, ela não tem membrana. É uma organela que a gente chama de não membranosa. Os ribossomos, eles são as estruturas presentes em todos os tipos de célula. Nós vamos ver que existem organelas que estão presentes na célula eucariótica animal,
e que não estão presentes na célula eucariótica vegetal. Existem organelas que estão presentes na célula eucariótica vegetal e que não estão presentes na célula eucariótica animal. E nós vamos ver também que as células procarióticas não têm organelas citoplasmáticas, com exceção deles. Os ribossomos estão presentes em todos os tipos de células. E qual é a função dos ribossomos? Eles são tão especiais que eles são produzidos diretamente produzidos dentro do núcleo da célula. Eles são produzidos lá no nucleolo da célula. Qual é a função deles? A função deles é a produção de proteína. Eu espero, no futuro, nós vamos apresentar um vídeo para vocês, onde explicando como é que ocorre detalhadamente, passo a passo, o processo de produção de proteína. Eu acredito que nesse vídeo a gente já possa ter uma visualização disso. Então, o que eu quero que você olhe? Observe esse amarelinho saindo do nucleolo. Isso são os ribossomos. Nota que ainda está dentro do núcleo. Olha os filamentos de cromatina aqui. O que são essas cromatinas, professor? São cromossomos enrolados. Isso aqui é um nucleolo. O nucleolo é uma espécie de núcleo dentro do núcleo. Por isso que ele é chamado de nucleolo. Qual é a função dele? Produção de ribossomos, que você está vendo aí na sua tela. Qual é a função dos ribossomos? É a produção de proteínas. Tá? Seguindo. Aqui eu tenho a liberação dos nucleolos e aí eles saem. Aqui, olha, isso aqui isso aqui é um poro, é um buraco que está presente na membrana nuclear, ou carioteca. Isso aqui é a membrana nuclear carioteca. Lembrando, ela tem a mesma composição química da membrana plasmática, só que a membrana plasmática reveste toda a célula. A membrana nuclear vai revestir apenas o núcleo. A membrana plasmática reveste toda a célula e a membrana nuclear vai revestir apenas o núcleo. E ela tem esses porozinhos aqui, ó. Observe esses poros. Esses poros que não existem na membrana plasmática, esses poros não existem, existem apenas aqui na membrana nuclear. Eles permitem a livre comunicação entre o núcleo e o citoplasma. Tanto que você viu sair por aqui, eu vou te mostrar de novo, você viu sair por aqui os ribossomos. Nota como ele vai sair por aqui, ó. Permite a livre comunicação. Ó, viu? Ele passou por esse poro. Esse poro não existe na membrana plasmática, tá? Ele é exclusivo da membrana nuclear. Não confunda a membrana plasmática com a membrana nuclear, tá? Seguindo. Olha lá, saiu mais um, viu? Saiu de novo pelo poro. Aqui você está vendo o ribossomo, ele está ficando preso nessa estrutura. Eu queria que você olhasse essa estrutura que está bem aqui. Ele está saindo do núcleo, atravessou o poro, está se aderindo a essa estrutura que é uma organela. É uma organela que lá no início eu mostrei para você, ela cerca, ela fica ao redor do núcleo. E veja como o ribossomo sai e já fica preso nela. Ó, ele aderiu nela. Vamos ampliar para enxergar melhor. Olha que estrutura meio louca essa. Veja como ela está próxima do núcleo. Professor, o que é isso aqui? Coisa mais estranha. Essa é uma organela citoplasmática. O nome dela é retículo endoplasmático. Professor, que nome estranho. Pega o teu livro. Eu pedi para você abrir o seu livro lá na página 41. Vem comigo aqui na página 41, que eu vou te apresentar ele. Ele está aqui desenhado para você na página 45. Na página 45, você vai ter uma foto, eu queria que você comparasse a imagem que está aparecendo aí na sua tela, do retículo endoplasmático, com a que está no seu livro. Nota que o livro ele destaca o núcleo, destaca o nucleolo, tem a figura na página 45 que ele destaca isso, e apresenta também o retículo endoplasmático. Está lá toda a explicação. Eu estou falando isso porque eu quero você olhando aqui para a tela, deixando claro para você que o material já está aí com você, material explicativo. Vamos até procurar acrescentar um pouquinho mais para você. Nota a imagem do retículo endoplasmático e veja como os ribossomos eles ficam aderidos a esse retículo endoplasmático. Então, esse é o retículo endoplasmático. Qual é a função dele? Ora, se ele tem ribossomos aderidos nele, a primeira função, a função geral do retículo endoplasmático, nota que ele
Olha como ele fica ligado. É um conjunto de membranas ligadas. Isso aqui tem a mesma composição da membrana plasmática, tá? Olha o caminho que a minha setinha está fazendo. Espero que esteja aparecendo aí para você. Olha o caminho da setinha. A primeira função, a função clássica do retículo endoplasmático, transporte de substâncias. O que o retículo endoplasmático faz? Ele transporta substâncias. Como ele vai ter ribossomos aderido à sua parte externa, você está vendo esse ribossomo se aderindo à sua parte externa. O retículo endoplasmático, além do transporte de substância, ele também é responsável pela produção de proteína. Por quê? Porque os ribossomos produzem proteína. Como os ribossomos produzem proteína, o retículo endoplasmático ele também vai produzir proteína. Tá? Tranquilo aí? Olha só. Aí uma imagem geral para você do retículo endoplasmático. Ele se afasta um pouquinho, apresentando para a gente o citoplasma, destacando o citoplasma. Depois a gente volta para o retículo endoplasmático. Eu já quis adiantar para você, quis aproveitar essa viagem do ribossomo. Por quê? Eu queria chamar a atenção para esses fios que ele está te mostrando. Oi. Jasper, eu ia te perguntar exatamente isso. O que eram esses fiozinhos? É o que a gente vai falar agora. Esses fios, eles mantêm o formato da célula. Nós vamos ver agora. Eles têm uma função importante. São fios de proteína que mantêm a estrutura, o formato da célula. Quero aparecer para aparecer aqui o nome dele bem bonito para você. Tá? E depois eu vou destacar onde eles estão. Olha aqui os ribossomos. Ah, perdão, ele voltou a falar. Mas eu já vou adiantar para você. Esses fiozinhos que estão aparecendo aqui, eles estão no teu livro. Deixa eu destacar eles aqui no livro para você. Estão... sim, estão na página 42. Eles são citoesqueleto. Eles são o esqueleto da célula. Tá bem, coleguinha? Eles têm a função de manter o formato da célula. Se eu disser que a célula tem um esqueleto, são esses fiozinhos, essas proteínas aqui, ó. São chamadas de citoesqueleto. Eles são formados pelos microtúbulos ou microfilamentos. São dois tipos, tá? Então, esses fiozinhos são citoesqueleto de proteína que, professor, mas olha ele saindo daqui do retículo endoplasmático. Eu estou vendo, porque lembra, o retículo endoplasmático ele tem ribossomos aderidos na parte externa. O que o ribossomos faz? Produz proteína. Se produz proteína, o citoesqueleto é de proteína. Então, daqui vai sair também a proteína da célula. Perdão, vai sair o citoesqueleto. Por quê? Porque o ribossomo produz proteína e o citoesqueleto é proteína. E aqui ocorre a produção dessa proteína. Por isso que está saindo daqui. Você vê saindo daqui, tá bem? O retículo endoplasmático ele pode ser de dois tipos, tá? Ele pode ser rugoso, que é esse aqui que você está vendo, que possui ribossomos aderido na sua membrana externa, ou ainda ele pode ser assim, olha. Nota esse daqui, esse retículo aqui. Ele não tem ribossomos aderido. Esse tem, mas esse não tem. Esse daqui é o que eu chamo de retículo endoplasmático liso. Liso. Nota que como não vai ter ribossomos preso aqui, ele não vai produzir proteína. Ele produz uma outra substância, chamada de lipídios, gordura, mas ele não vai produzir proteína. Por quê? Só vai produzir proteína quem tiver ribossomo. E quem tem ribossomo é o rugoso. Inclusive, ele é chamado de rugoso pela presença do ribossomo. Porque quando se olhava no microscópio, esse ribossomo preso aqui na membrana externa, pareciam rugas no retículo endoplasmático. Por isso que deram o nome para ele de retículo endoplasmático rugoso. Como ele vai ter esses ribossomos presos aqui, ele vai produzir proteína. Esse que não tem é chamado de retículo endoplasmático liso. Ele não produz proteína, ele produz lipídio. Mas tanto o retículo endoplasmático liso quanto o retículo endoplasmático rugoso, eles, os dois, vão ter em comum o transporte de substâncias dentro da célula. As substâncias vão ser transportadas aqui dentro dessas vesículas. Tá? Continuando, o retículo endoplasmático liso. O que ele está te mostrando aqui, ó? Aqui, ó, o ribossomo produziu a proteína. Isso aqui é proteína, tá?
Isso é proteína. Nota o ribossomo aqui produzindo a proteína. A ideia aqui é que o ribossomo sai e produz a proteína. O que você está vendo em azul são proteínas e os seus formatos. Ele está indicando para você. Observa agora. A proteína ela vai sair do retículo endoplasmático. Aqui ela estava dentro. Viu como dava para fazer o transporte? Ó? Eu estou dentro, de novo, estou dentro do retículo endoplasmático. Aqui, ó o ribossoma aderido produzindo proteína. É por isso que ele é o transporte. Veja que dá para a proteína ir para lá e para cá. Dá para ela se movimentar dentro do citoplasma através do retículo endoplasmático. É uma movimentação controlada. Ela não fica boiando. Tu viu que o citoplasma é uma gosma. Então, a proteína pode ficar boiando no citoplasma. Aqui não. Aqui ela tem uma movimentação controlada. Mas observa que coisa interessante. Essa proteína vai sair do retículo endoplasmático. Ela vai sair formando uma vesícula. Olha que legal. Ela vai sair formando uma vesícula. Observa a saída. Oi? Ele só tem esse transporte controlado por causa do citoplasma, né? Não, lembra, esse transporte controlado acontece porque está dentro do retículo endoplasmático. Então o retículo endoplasmático fica conduzindo, como se fosse, você viu que, como se fosse uma bolsa que ele fica passando por dentro, tá bem? No citoplasma, que nós vimos anteriormente, deixa eu até voltar aqui para você um pouquinho mais. Aqui, ó, vamos voltar, para você ver. Bem aqui, olha. Essa aqui é a região do citoplasma que eu te falei, tá? De fora. Observa que aqui a proteína, como está acontecendo aqui, olha. Olha aqui a proteína do citoesqueleto. Ela vai ficar boiando no citoplasma. Eu simplesmente, aqui ela produz e solta o citoesqueleto. Para quê? Para que ele segure a célula. Mas ele não controla para onde essa proteína vai. Ele produz um monte, esse citoesqueleto fica como se fosse âncora segurando a célula. Agora, se eu quiser uma movimentação controlada da proteína, tem que ser aqui dentro, olha. Aqui dentro do retículo endoplasmático. Vamos voltar para dentro do retículo endoplasmático. Ó. Entrei nele. Eu penetrei nele. Então, essa proteína ela está sendo produzida aqui dentro. A do citoesqueleto já sai livremente. Essa não. Essa vai sair de outra forma. Espero ter esclarecido a sua dúvida. Tá? Seguindo, olha como essa proteína vai sair, olha. Observa. Ela vai sair através do que a gente chama de vesícula. Professor, o que é uma vesícula? Olha ela se formando aqui, ó. Eu quero que você observe, olha. Aqui a pele do retículo endoplasmático para formar a vesícula. Observe essa saída, ó. Ó, formei a vesícula. Isso é a vesícula. Essa bolsa que está sendo criada através da proteína, ó. Do retículo, ó. Saiu a vesícula. Saiu. Veja que ela é uma bolsa, saída do retículo endoplasmático, mas aqui é uma saída também controlada. Por quê? Porque vai para outra organela. A organela onde essa proteína vai ficar armazenada, que é o complexo de Golgi. A proteína ela é produzida no retículo endoplasmático pelos ribossomos, ela é também transportada ela é também transportada pelo retículo endoplasmático, mas ela não fica guardada no retículo endoplasmático. A célula vai guardar essa proteína em outro canto. Então, o retículo endoplasmático produz um monte dessas vesículas com proteína. Observa que os ribossomos, eles produziram a proteína, agora a proteína está saindo, as vesículas estão indo para outra organela. Qual? Bem aqui, ó, o complexo de Golgi. O complexo de Golgi. Tá bem aqui ele. Lá vai. Elas vão ficar guardadas lá. Eles são, olha aqui, ó. Veja como as vesículas, a pele do retículo endoplasmático vai se aderir agora a essa outra organela, a do complexo de Golgi, onde fica guardadas as proteínas. Ó, prendeu, viu? Deixou lá dentro. Ó, aqui ela vai ficar guardada e aqui a proteína, observa que ela vai começar a se mexer. Ela vai começar a se mexer, por quê? Porque ela vai adquirir um formato específico para exercer a função dela, a proteína. Então, ela fica armazenada no complexo de Golgi e ela é trabalhada na sua forma no complexo de Golgi. Olha como ela vai começar a se mexer todinha, ó. Parece que está tendo um treco, ó. Ó, observa, observa, ó. Viu? Ela está tendo um treco. De novo, ó. Ó, por quê? Porque ela está adquirindo
a forma necessária para que ela possa exercer a sua função. Isso é uma proteína dentro do complexo de Golgi, aonde ela fica armazenada. Tá, coleguinha? Lá vai, ó. Aqui ela vai adquirir a forma dela. E depois disso, professor, ela fica armazenada o tempo que for necessário. Quando for preciso essa proteína, ela sai também do complexo de Golgi. Veja, ela está sendo, um lipídio está aderindo a ela, Outras, o que é isso, professor? Ela está se tornando, ela está sendo hidratada, tá? Desculpem. Por quê? Porque ela está criando o formato necessário para que ela se torne funcional. Nós estamos dizendo que ela vai se tornar funcional. Aqui são proteínas conjugadas, tá? São proteínas que não são formadas apenas por aminoácidos. Cada bloquinho desse que você enxerga é o que nós chamamos de aminoácidos. Nós já estudamos isso, tá? Aqui são proteínas conjugadas. Nós também já estudamos sobre isso, tá? Por vários elementos. Já vimos isso. Agora que nós saímos um pouquinho e vimos o complexo de Golgi, que foi aquilo que eu destaquei lá atrás para você. Aqui é uma célula eucariótica animal, que eu estou indicando na tela para você. E aqui nessa outra tela, eu estou indicando para você uma célula eucariótica vegetal. Observa que tem coisas diferentes. Eu consigo ver o núcleo das duas, está claro para mim. O retículo endoplasmático ao redor do núcleo na vegetal, retículo endoplasmático do núcleo da célula animal, complexo de Golgi, já expliquei para você. Professor, Diga. todo o retículo plasmático ele vai fazer aquele transporte organizado ou Todo ele. Falou em transporte, não interessa se é o rugoso ou liso, vale para os dois. Tudo bem? Tá ok? Sim. tudo? Lá vai. Então, olha só. Aqui eu vou ter o complexo de Golgi, que nós já vimos, esse conjunto de vesículas. Se você quiser olhar a foto do esquema do complexo de Golgi, está lá no seu livro na página 45. Na página 45. E isso aqui eu ainda não falei, tá, gente? Isso aqui é mitocôndria. Você já deve ter ouvido falar dela, mas eu não falei. Eu queria destacar o que está presente na célula vegetal que não tem no animal. Observe isso daqui, ó. Essas vesículas, esses aqui são vacúolos que a gente chama. Eu quero destacar esses dois, esse e esse outro. Isso aqui é cloroplasto, onde vai ocorrer a fotossíntese. E aqui eu expliquei sobre isso. Esse aqui eu já mencionei para você lá atrás, quando eu falei sobre o controle de água que a célula vegetal faz. Lembra quando eu disse que se uma célula for colocada no meio hipotônico, vimos isso lá atrás, entra água demais nessa célula, através da membrana plasmática, e é toda a água trazida para cá. Ó. Aí, essa vesícula, essa bolsa, ela vai se encher de água. Quando ela ficar cheia de água, para a célula vegetal não estourar, então ela se contrai e expulsa por transporte ativo o excesso de água. É essa vesícula. Então, merece destaque essas duas estruturas aqui, ó. Essa bolsa, essa vesícula, e aqui eu tenho o cloroplasto. Observa aí. Tá bem? Seguindo. Ó, a vesícula que a gente mencionou para vocês, tá? O vacúolo central, esse aqui é o vacúolo também conhecido como vacúolo contrátil. O vacúolo contrátil, ele também é conhecido assim. Ele destacou isso para você. Diferença da célula vegetal para a célula animal. E assim, tá. Essa estrutura aqui foi o que eu não gostei um pouquinho do nosso vídeo, que ele fez um corte. Nota essa bolsa aqui. O que são essa bolsa? Esse daqui são bolsas que parecem que saíram, parece aquelas bolsas que saíram lá do retículo endoplasmático. Vê que é semelhantes a elas. Só que essas daqui não saíram do retículo endoplasmático. Essas saíram do complexo de Golgi, já com proteínas prontas para digestão. Lembra que você viu toda a proteína fazendo aquela conformação, se mexendo todinha? Quando ela estiver pronta, ela vai sair do complexo de Golgi. Como é que ela sai do complexo de Golgi?
quando ela sair do complexo de Golgi, ela vai formar aquela bolsa. Uma bolsa semelhante ao que a gente viu do retículo endoplasmático. Só que agora essa bolsa tem um nome. Ela é chamada de lisossomo. Qual é a função dele? A função do lisossomo é a digestão intracelular. Ele vai fazer a digestão dentro da célula. Eu vou apresentar só mais essa aqui para você, tá, gente? Que o nosso tempo até já estourou. Vou ter problema com outros professores. Olha aí, ó. Ó, entrou isso aqui é comida. Isso aqui não é ribossomo, tá? Isso aqui não é ribossomo. Isso aqui são sujeiras, comida que vai estar dentro da célula. Então ela vai pegar isso e olha como ela vai digerir, ó. Ó. Digere, vai, digere. Isso, faz ele se acabar. Opa, digere. Digeriu. Quem faz isso são os lisossomos, tá ok? Quem faz essa digestão dentro dos lisossomos? As proteínas no complexo de Golgi. Gente, espero terminar. Na próxima aula a gente termina. Vamos fazer uma rápida revisão. Já tenho que terminar, já passei muito do meu tempo, tá certo? Anote as dúvidas que você tiver, que na próxima aula a gente esclarece isso. Já passei demais do meu horário. Um grande abraço para vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau, tá? Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.